Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Ele não sabia por que as lembranças particularmente vívidas daquele dia, quando seu mundo foi virado de cabeça para baixo, quebrado em 1000 pedaços, vinham exatamente em noites chuvosas, explodiam em sonhos viscosos, como piche, pesadelos, dos quais você não consegue sair, só pode cair e cair cada vez mais fundo neles, até que a manhã salvadora chega e você não percebe que é apenas um sonho. No entanto, isso não trouxe muito alívio, pois as consequências da experiência faziam Sam se lembrar dela todos os dias. Ele tentava dormir com as janelas fechadas, com cortinas grossas e ligava o rádio ao fundo ou com ruído branco, de qualquer forma, se a noite fosse chuvosa, então tudo se repetia. O psicólogo, a quem o homem recorreu por algum tempo, disse que provavelmente se manifestava por uma meteorosensibilidade. E lhe receitou mais sedativos e antidepressivos. Mas Sam simplesmente jogou fora a receita, pois já havia percebido há muito tempo que nenhuma pílula o ajudaria. Naquele dia, ele estava arrasado. Literalmente e figurativamente. E tudo começou com o fato de que ele, um garoto verde, assim que teve idade suficiente, foi para a academia de polícia. Em geral, sua mãe e seu padrasto diziam que, com suas habilidades e excelentes notas, ele deveria se inscrever em uma das universidades da Ivy League, que deveria se tornar um advogado e construir seu sonho americano. Mas Sam decidiu firmemente que queria proteger a lei e a ordem. Ele decidiu que seria um policial quando ele e sua mãe vieram para os Estados Unidos. Eles passaram a ter uma família completa e feliz e se casaram com Martin Steele, que ela conheceu quando trabalhava como secretária na mesma empresa. Martin chegou como um investidor estrangeiro, viu a ruiva Angélica e... ele perdeu a cabeça. Ele a pediu em casamento no 3º dia depois de se conhecerem, depois emitiu um visto de noiva para ela. Ele não ficou confuso com o fato de ela ser divorciada e ter um filho adolescente. Sam, que tinha 12 anos na época, inicialmente aceitou a decisão da mãe com tranquilidade, eles viviam juntos normalmente, ele não precisava de um padrasto. O fato é que o pai de Sam morreu há 4 anos em um acidente de carro, mas a dor de perder um homem nativo não diminuiu. Mas então, refletindo sobre o fato de que sua vida é uma coisa, e o desejo de sua mãe de consertar sua felicidade feminina é outra, Sam concordou em se mudar. Ela fez um esforço sincero para consertar seu relacionamento com o padrasto. E estava funcionando muito bem. Sam podia admitir para si mesmo que queria ser um policial, não sem a influência de todos aqueles filmes de ação em que os mocinhos venciam os bandidos. Ele sonhava em ter um parceiro fiel, com quem comeria rosquinhas durante o serviço, e depois teria um cachorro, um pastor alemão. Sam e sua família moravam em uma pequena cidade ao sul de São Francisco. Depois de se formar na academia, ele foi contratado para trabalhar na delegacia de polícia e... como se viu, os sonhos e a realidade são muito diferentes. Seu parceiro era Billy, um policial durão, que não tinha mais nada até a aposentadoria e não queria se meter com um jovem novato. Além disso, Billy odiava absolutamente 3 coisas: conversa fiada, violação de planos pensados com precisão de joias e migalhas de rosquinhas ou qualquer outro alimento em seu carro. Mas Sam não se importava com seu trabalho, tentava não incomodar seu parceiro e, em geral, a vida nessa pequena cidade às vezes parecia tão segura que você pensaria que a polícia não era necessária aqui. Quero dizer, eles são, é claro. Mas não no sentido de que os policiais estão sempre atirando, organizando perseguições com o apoio de helicópteros e tudo mais. E então aconteceu. A cidade foi abalada por uma série de ataques violentos contra os sem-teto. Tudo começou com Maggie, uma senhora idosa com um carrinho de compras no qual estava pendurado um guarda-sol esfarrapado, conhecida por todos, que ficaram com pena dela e a ajudaram da maneira que puderam. Eles se ofereceram para levá-la a um orfanato, mas Maggie não concordou. Ela havia se estabelecido na rua depois de perder tragicamente sua única filha e, desde então, não queria outra vida. À noite, um canalha dirigiu sua motocicleta até a ponte sob a qual Maggie dormia e a atacou. Foi um ato de pura agressividade animal. Os médicos lutaram para libertar a idosa, que teve costelas, pernas e braços quebrados.
Poucos dias depois, o ataque se repetiu e um monstro em forma humana interceptou Steve, que era um sem-teto como se estivesse na metade de um mesmo barraco na periferia, mas quase todos os dias passava com a mão estendida perto de supermercados. Steve foi atacado em seu caminho para casa. Em geral, Steve se sentia um pouco mal porque era um homem jovem e forte, mas gostava tanto de álcool que largou o emprego. Ele poderia ser muito duro se não recebesse uma ajuda. Mas os habitantes da cidade estavam do lado dessa alma perdida. Após o ataque, Steve ficou cego e perdeu quase todos os dentes. Depois, houve outras vítimas entre os sem-teto. E então os jornalistas souberam de detalhes que fizeram a cidade tremer. Descobriu-se que havia vários agressores. Cada um desses bastardos cometia 2 ou 3, como os jornalistas chamavam, sessões e depois se dispersava. Ou seja, cada um dos criminosos atacava vários moradores de rua e depois desaparecia, e outro tomava seu lugar. Era como se todas essas pessoas tivessem um propósito específico, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Besteira, disse Billy, e dobrou o jornal que estava lendo antes. Eles só estão tentando assustar as pessoas. Você não acredita nisso? Perguntou Sam, queixoso, e recebeu um olhar severo de seu parceiro. Que existe uma gangue cujos membros se revezam para quase matar moradores de rua. Sabe, garoto, eu já vi todo tipo de coisa. E a fronteira mexicana não é tão longe assim, Billy sorriu. Mas isso. Não me lembro de ter sido tão selvagem. A imprensa exagera em alguns detalhes, é claro, mas em geral não mente. Receio que, quando pegarmos esses bastardos, teremos de manter os habitantes da cidade na defensiva também, para que não sejam despedaçados antes do julgamento. E este último. Sam se remexeu em seu assento. Era um dia sufocante e ele estava esperando um bom momento para pedir ao seu parceiro que saísse para tomar uma bebida gelada e fazer um lanche. O último que atacou. O que os detetives dizem? Que ele vai fazer outro ataque. Bem, porque cada um deles deveria atacar alguns moradores de rua. Você é uma pega, faz minha cabeça zunir, resmungou o policial, mas hoje ele estava de muito bom humor e até falante. Veja, temos uma teoria de que isso vai piorar. Quero dizer, da próxima vez ele pode não apenas bater em você. Bem, você sabe o que quero dizer. Os sem-teto estão quase fora das ruas. Quem está fora da cidade? Quem está em um abrigo? E os que sobraram, vão em bandos, perdoe-me a franqueza. É lógico, é improvável que ataquem onde há muita gente. Então, por um lado, é bom para os sem-teto, mas não tão bom para nós. Como assim? O Sam não entende. Quero dizer, cara, se os sem-teto estivessem sentados onde costumavam se sentar, poderíamos colocar mais pessoas para vigiar e poderíamos pegar o infrator. Mas dessa forma. Não sei por quanto tempo vamos conseguir rastreá-lo. Estou vendo, disse Sam, pensativo. Um plano já estava se formando em sua cabeça. Mas o que? Você está louco, novato? Billy atacou seu parceiro na delegacia de polícia na frente de todos, literalmente agarrou-o pela gola da camisa do uniforme e exigiu explicações, como se ele fosse um delinquente juvenil. O confronto ocorreu alguns dias depois daquela mesma conversa no carro. Descobriu-se que Sam havia se dirigido à autoridade máxima e proposto um plano maluco e simplesmente imprudente para pegar o criminoso ou talvez todos os criminosos. Ou talvez todos os criminosos no final, ele queria acreditar nisso. Os chefes superiores concordaram. Até mesmo o detetive Scott, um homem cético antes de tudo, parecia, por sua própria natureza, apoiar Sam. Estou apenas fazendo meu trabalho, Sam respondeu desafiadoramente a seu parceiro e o sacudiu, afastando-o. O que, você acha que está em um filme de Hollywood e é o cara mais legal? Não, eu não acho isso. E você sabe o que? Eu não sou novato, estou no serviço há 6 meses. E, nesse período, corrija-me se eu estiver errado, mas não tive nada pelo que me recriminar. Billy deu um passo para trás, respirou fundo e exalou lentamente,
Passou a palma da mão nos cabelos cacheados e grisalhos, ajeitou a gravata. Bem. Agora que estamos juntos nisso. Ok, não vou me recusar a trabalhar com você. Sam assentiu. Ele realmente podia ver que seu plano era muito ousado. Ele envolvia Sam se passar por um homem sem teto que também estava em uma cadeira de rodas. Ele deveria passar várias tardes e noites nos cantos mais quentes e desertos da cidade, seguindo o mesmo roteiro. O que, é claro, se as suposições de Scott estivessem corretas, certamente atrairia a atenção do bandido. E então, quando ele aparecesse, poderia ser pego em flagrante pelos policiais que estavam por perto. Sam estava ansioso por essa perigosa aventura. Mas ele não contou aos pais, porque deveria. Eles já achavam que ele tinha feito a escolha errada de profissão. As 2 primeiras noites em seu novo personagem foram tranquilas. Sam estava tenso ao máximo, parecia que tudo estava prestes a acontecer. Mas tudo estava quieto. Na terceira noite, o tempo estava de tal forma que parecia que o céu estava prestes a chover, mas algo estava segurando. Como se houvesse uma aba gigante lá em cima, o ar cheirava a ozônio, estava úmido e abafado, parecia que a tensão pré-ameaçadora podia ser literalmente sentida com as mãos. Sam estava sentado em sua cadeira de rodas, enrolado em trapos. Ele estava irreconhecível, com barba e bigode presos, um boné na cabeça e alguns adesivos. Sob o protetor de orelha sujo havia um fone de ouvido, por meio do qual seu parceiro e detetive Scott o informava periodicamente sobre a situação, dizendo: silêncio, pessoal, ninguém. Estou vendo alguém, era a voz de Billy. Você está bem aí? Tudo bem, disse Sam, inclinando a cabeça para o ombro, onde um walkie-talkie em miniatura estava escondido sob os trapos. Ele está vindo em minha direção? Quem sabe? Talvez seja apenas um transeunte. Ele está na cafeteria onde Scott e eu tomamos café. A propósito, o café é nojento. Está me deixando enjoado. Sam esticou o pescoço e um homem apareceu do fundo da rua inclinada. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, usava jeans preto, uma jaqueta de couro com pontas e... Ele está usando uma máscara, Sam se apressou em dizer. E ele tem um... Oh, cara, ele tem uma corrente na mão. Ele definitivamente não estava usando uma máscara quando entrou na loja, mas não conseguimos ver seu rosto, mas a lanterna estava desligada, disse Scott. Parece que ele é nosso cliente. Tome cuidado lá fora. Sam ficou tenso. Ele percebeu que, em teoria, se o cara se aproximasse, ele poderia sofrer alguns hematomas enquanto o reforço chegava, que estava a apenas algumas dezenas de metros de distância. Mas Sam também contava com o fato de que fazia um bom exercício e frequentava aulas de karatê nos fins de semana. O jovem policial observou o homem que, agora não havia mais dúvidas, estava vindo diretamente em sua direção. A balaclava preta tinha um padrão aterrorizante de um crânio sorridente. Suas mãos com luvas pretas seguravam uma corrente que, com a habilidade certa, poderia ser usada como uma arma. Sam estremeceu enquanto o homem caminhava silenciosamente, sem pressa, e parecia emanar ondas de ódio e agressão. E, então, Sam fez algo que não havia concordado, nem com seus superiores quando aprovaram a operação, nem com seus colegas. Ele pulou da cadeira quando o homem já estava a um braço de distância e se lançou contra ele. Idiota, Billy gritou em seu fone de ouvido, repreendendo seu parceiro sem hesitar. Sam sorriu triunfante e o homem mascarado cambaleou para trás, claramente não esperando que o homem deficiente revidasse, mas... Polícia, não se mexa! Sam gritou e se lançou ao ataque, mas... Ele perdeu um golpe no plexo solar e se abaixou, engolindo ar como um peixe encalhado. Havia ruídos estranhos no fone de ouvido. Scott, você está bem? O que está fazendo? Foda-se. Café. O café estava envenenado. Ali, nas sombras de uma fábrica fechada durante a noite, o parceiro de Sam e o detetive desmaiaram. Mas Sam, embora percebesse que algo estava errado, não podia fazer nada porque ele mesmo estava novamente preso, deitado no chão, com o ombro explodindo de dor. Que diabos foi isso? Ele era o melhor em defesa pessoal. Isso é impossível.
Através das sombras horríveis que dançavam na frente de seus olhos, as luzes piscantes dos carros de polícia apareceram e atingiram seus olhos. Mas aqui estava o problema: eles estavam muito, muito longe. Parado. Sam se esforçou para se levantar, ele estava cambaleando. Polícia. Você está preso. Ele observou enquanto o homem mascarado se afastava apressadamente, desaparecendo em um beco estreito que levava a uma parte da cidade onde ninguém morava há algum tempo. O terreno havia sido comprado para demolir prédios em ruínas e construir um novo parque de diversões. Levantando-se, o cara reuniu todas as suas forças e se lançou em sua perseguição. Ele não pode deixá-lo escapar. Algo ruim havia acontecido com seu parceiro e Scott, e ele não podia se tornar o novato verde que só servia para bagunçar as coisas. Sam correu, incapaz de sentir seus pés embaixo de si. Uma curva. Uma pilha de lixo. Outra esquina. O cara levantou a cabeça, o bandido estava em cima dele, preparando-se para decolar sobre os telhados. Sem mais insistir para que ele se rendesse, Sam se lançou para cima. De repente, ele parou, endireitou-se até sua altura máxima e começou a soltar sua corrente. Sam congelou. Que técnicas usar aqui? Ele não teve tempo de pensar nisso, e o aço raspou o teto, quase o prendendo. Abaixando-se e esquivando-se, o jovem policial começou a se aproximar de seu oponente. Ele devolveu a corrente para si mesmo, enrolou parte dela em torno de si mesmo, pendurou-a no ombro e enrolou a outra extremidade em torno do braço, criando uma espécie de nós dos dedos de metal e uma armadura ao mesmo tempo. Mas isso não assustou Sam. Ele se lançou para a frente. Os golpes vinham de ambos os lados. E então, Sam sentiu-se cair. Ele pensou que se levantaria imediatamente, pois já havia se encolhido naqueles momentos. Só que, de repente, houve um som terrível de esmagamento sob suas costas e ele percebeu que havia atravessado o teto desabado. O voo de pesadelo continuou. E a última coisa de que Sam se lembrava era da horrível máscara do criminoso inclinada sobre a abertura no teto. E então ele saudou o policial. E foi isso, ele foi engolido pela escuridão. Sam acordou no hospital. No começo, ele estava feliz por estar vivo e até, ao que parecia, nada estava doendo. Mas o médico que apareceu ao lado do leito, como se tivesse lido sua mente, disse-lhe que iria doer e muito, porque agora ele estava apenas sob o efeito de analgésicos. O que aconteceu? O médico lançou um olhar para Sam, como se isso devesse ter ficado claro para ele. Mas então ele explicou pacientemente. Ele começou com o pequeno fato de que nenhum órgão vital havia sido danificado na queda, que felizmente a coluna havia sido poupada. Quase. O que você quer dizer com isso? Sam ficou preocupado. Bem, você sabe, eu não sou uma criança, então diga as coisas como elas são. Foi quando o médico disse que Sam não estava mais apto a ser um policial. Não mais. E ele provavelmente não conseguirá viver como antes, pois, como resultado dos múltiplos ferimentos, ele quebrou algumas áreas críticas de seu corpo. O que faz com que Sam manque pelo resto da vida, seja proibido de fazer atividades físicas pesadas, como bônus, tenha um tremor na mão esquerda, que pode ser combatido, mas, na verdade, isso não o salvará. Não, o garoto balançou a cabeça, não. Isso não podia estar acontecendo. Sam simplesmente se recusava a aceitar tudo o que havia acontecido com ele. Ele estava respirando com frequência e tentando, enquanto estava deitado, mover os braços e as pernas. O médico havia insinuado que, a essa altura, até mesmo o período de reabilitação estava tão distante quanto a lua, e o rapaz relaxou exausto. Eu tinha um parceiro comigo. E o detetive Scott, e quanto a eles? O médico suspirou, claramente estressado com um paciente tão problemático. Ele está pronto para receber uma visita? Mas não por muito tempo, concluiu ele com tristeza. Sim, tudo bem. Quem é? O comissário Montgomery entrou na sala a convite do médico. Esse homem acima do peso,
com bigode espesso e olhos azuis penetrantes, estava amassando o boné entre as mãos, demonstrando sua extrema agitação. Normalmente, quando estava nervoso ou com raiva, ele simplesmente tirava o boné e o segurava em suas mãos. Você é um cara muito animado. Dizem que você foi montado peça por peça. Montgomery assentiu, olhando para todo o gesso e as bandagens que cobriam Sam e que o faziam parecer uma múmia egípcia antiga. A conversa foi breve, mas factual. Montgomery, ao que parecia, estava claramente ansioso para cumprir seu dever não declarado e ir embora. Ele disse que o detetive Scott e Billy não estavam muito machucados, mas, é claro, não adiantava engolir de repente um poderoso sonífero. Ele disse que o detetive Scott havia sido transferido para outra cidade por causa de uma operação mal feita e que Billy ainda estava acamado no hospital e não queria ter nada a ver com Sam. Sim, cara, essa investigação foi como um asteroide atingindo os dinossauros, disse Montgomery. Acabou com todos eles, disse Sam com tristeza. Bem, você está certo. Não é a melhor metáfora. Mas, de qualquer forma, os federais tiraram a investigação de nós. O quê? Você sabe como é. Então, agora estamos fora do jogo. A última frase de Sam foi dolorosamente lenta para fazer sentido. O que você quer dizer com isso? Fizemos tanto. Agora outros farão isso por nós. Não vou deixar isso passar. Você deveria aprender a andar de novo, garoto, Montgomery tossiu. Você não está mais no corpo, então não pode fazer nada. Não se pareça com um coiote. Minhas mãos também estão amarradas. Bem, não faz mal. Os federais não são mais burros do que nós. Eles vão descobrir. Temos coisas para fazer. Dá para acreditar? Alguém levou todas as roupas do velho Jim que sua esposa pendurou para secar. Agora estamos investigando o roubo de lençóis e calças da Grande Depressão. A piada aliviou um pouco o clima, mas Sam sentiu como se todo o seu mundo tivesse sido quebrado em átomos e depois remontado, mas na ordem errada. E, em essência, foi mais ou menos assim que me senti. Por fim, Montgomery disse que já havia perguntado sobre o seguro de Sam e que ele receberia uma quantia considerável, que, sem dúvida, lhe serviria muito bem nesse meio tempo. E aí? Parece que haveria uma pensão por invalidez. Não sou um inválido, disse Sam, olhando para o teto enquanto Montgomery se afastava. Não sou um inválido, gritou ele. Sou um policial. E então o médico entrou e começou a falar longa e tediosamente sobre seu próximo plano de tratamento. Sam o escutava, mas não ouvia. Ele realmente não se importava com o que aconteceria com ele agora. Naturalmente, os pais de Sam perceberam o que havia acontecido. A mãe estava chorando, o padrasto parecia sério, mas compreensivo. Não havia dúvida de que Sam voltaria para o apartamento alugado. Ele se mudou de volta para a casa dos pais. E o tempo se arrastou dolorosamente devagar. E por mais que ele protestasse contra sua condição física indefesa, patética e inútil, ele teve que aceitá-la. Ele tinha de tomar remédios, ir a procedimentos. Para ser mais preciso, ele tinha que ir a eles em uma cadeira de rodas. Ele teve de fazer fisioterapia. A primeira vez que Sam viu uma cadeira de rodas, ele ficou histérico. Isso não era um jogo. Isso não era uma tarefa. Pela primeira vez longe de casa, Sam se sentiu como se fosse um personagem de circo. Por alguma razão, parecia que as pessoas ao seu redor olhavam para ele com uma pena arrogante, até mesmo com condenação, como se ele tivesse escrito na testa que era um policial ruim, que havia falhado na missão e feito os mocinhos sofrerem. Afinal de contas, se ele não tivesse começado tudo isso, Scott não teria sido transferido, e Billy teria se aposentado sem terminar sua carreira com um fracasso. De certa forma, ele teve sorte de não ter esposa e filhos, disse Stuart, sombriamente, para um dos policiais que tinha vindo visitar um ex-colega, lamento dizer. Mas, pelo menos, ele só passou vergonha na frente de seus colegas e amigos, não de sua família. O que dizem os detetives?
Foi confidencial, disse Stuart, é apenas uma bobagem que veio à tona. Bem, cá entre nós, os rumores começaram. Supostamente, tudo isso poderia ser obra de algum inculto. E alguns escritores chegaram até mesmo à conclusão de que nós, a polícia, podemos estar em conluio com esses bastardos, e é por isso que supostamente não conseguimos pegá-los. Por que não queremos? A propósito, não há mais ataques. Acabou. É isso aí. Eu deveria estar feliz, Sam disse honestamente. Que acabou, mas é como se eu não tivesse energia para isso. Eu nem me sinto bem. Bem, fique forte e volte ao normal. Quero dizer, voltar ao normal. Sabe, Stuart se levantou e foi sair da sala, mas ficou na porta e piscou para Sam. Talvez se você aprender o que precisa aprender, você volte para a polícia. Os médicos não concordariam com você e o rapaz sorriu amargamente. Não é isso que quero dizer. Talvez você possa dar aulas na academia? Depois que seu conhecido foi embora, Sam pensou muito sobre essas palavras e percebeu cada vez mais que não podia. Ele simplesmente não suportava ser um professor aleijado e ver todos os dias ao seu redor meninos e meninas saudáveis e fortes que poderiam servir na polícia para o bem da sociedade, enquanto ele. Aos poucos, a saúde de Sam começou a melhorar. E quando ele começou a se levantar da cadeira, ainda que agarrado ao andador, começou a aceitar mais prontamente as deficiências de seu corpo. E o mundo ao seu redor não parecia mais tão hostil. Pelo contrário, de repente ele começou a perceber quantas pessoas boas estavam ao seu redor, que o ajudavam a pegar produtos na prateleira certa do supermercado, que abriam portas para ele. Em suma, as coisas foram melhorando gradualmente. E exatamente um ano após aquele dia trágico, Sam conseguiu dar seus primeiros passos sem ajuda. Sua mãe estava chorando de alegria, e o próprio Sam não conseguia conter as lágrimas. Seu padrasto o abraçou e disse: "Estou orgulhoso de você, filho. Estou orgulhoso de você, filho, muito bem." E agora era a hora de realmente pensar no que fazer em seguida. Enquanto Sam estava doente, ele havia sido privado de seus hobbies e passatempos habituais. Mas ele tinha mais tempo do que nunca para ler. No início, ele gostava de livros. Mas acabou descobrindo que jornais e revistas, especialmente histórias de crimes, o interessavam muito mais do que ficção de aventura. "Acho que vou ser jornalista", disse ele aos pais um dia. A família se reuniu para o jantar e sua mãe preparou seu peru típico e uma enorme tigela de ervilhas verdes na manteiga com pedaços de bacon bem picados. "Ah, que escolha interessante", disse ela, mas olhou para o filho com preocupação. "Você poderia ser um jornalista freelancer, com uma agenda mais livre e mais opções", continuou Sam, colocando o purê de batatas em seu prato. Durante todos os anos em que viveu nos Estados Unidos, ele nunca se acostumou com o fato de que sua mãe teimava em colocar batatas em todos os pratos que pediam batatas, sua contraparte americana, o inhame, que dava a qualquer prato uma doçura distinta e, para o gosto de Sam, bastante desagradável. Pelo menos o purê de batatas era bom, e sua mãe o preparava como de costume, como ainda era feito em casa na terra natal, com manteiga, leite e ovos. Seu padrasto, aliás, também achou o purê de batatas muito apetitoso. "Excelente escolha", disse Martin. "Você sempre foi um bom escritor, por que não tenta escrever romances policiais?" "Não, papai", suspirou Sam. "Não gosto muito disso. Afinal de contas, a vida é mais interessante do que qualquer livro. E como a vida pode competir com as aventuras de um detetive, digamos, em uma ilha tropical, onde ele desmascara um traficante de armas, rouba sua linda noiva, encontra um tesouro pirata e descobre habilidades psíquicas? E esse homem me censura por ler romances de bolso." Angélica sorriu e tocou o braço do marido com carinho. Sam olhou com carinho para sua família. Como era bom que sua mãe fosse capaz de amar e como era bom que, apesar de todos serem tão diferentes, todos com seus próprios gostos, eles pudessem encontrar uma linguagem comum. Acontece que se tornar um jornalista era muito mais fácil do que Sam imaginava, ele só precisava concluir alguns cursos especiais, e então, devido ao seu serviço anterior na polícia, ele foi aceito de bom grado, como queria, como freelancer, em várias publicações.
É claro que eram publicações pequenas, mas o conteúdo delas às vezes era bastante interessante. Sam quase parou de falar com seus ex-colegas de polícia. Apenas algumas palavras, se eles se cruzassem na cidade. Mais um ano se passou e, finalmente, o cara quase pôde voltar à sua forma anterior. No entanto, seria mais correto dizer que ele se convenceu de que estava bem, que tudo estava como antes. Mas na realidade, Sam rapidamente se cansava de qualquer esforço, seu corpo inteiro doía, sua mão podia começar a tremer no momento mais inoportuno. Assim que o estado de saúde permitiu que ele administrasse sua própria vida e suas finanças, porque grandes somas de dinheiro chegavam para o tratamento, porque o seguro não podia cobrir tudo, Sam decidiu se mudar para longe de seus pais. Mas por que tão longe, filho? Perguntou mamãe. Outra cidade. Não é sensato. Estou saudável agora, mamãe, respondeu Sam pacientemente. É só que preciso de uma mudança de ares. Além disso, já entrei em contato com vários jornais de lá e eles estão dispostos a trabalhar comigo. Vamos lá, Sam. São apenas algumas horas de ônibus. Eu vou nos finais de semana. Bem, tudo bem, o pai gentilmente enxugou uma lágrima, eu ainda estarei muito preocupado com você. Seria estranho se eu não estivesse, Sam suspirou e abraçou a mãe com força. A nova cidade ficava mais ao sul, ainda mais perto do México. Por um lado, a vida aqui fluía tão bem que poderia até parecer que tudo estava preso nos anos 80. Mas, por outro lado, havia várias empresas industriais de grande porte na cidade, que era considerada um dos principais centros de transporte dos estados do sul, portanto, era bastante movimentada. Para dar mais variedade à sua vida e ganhar mais dinheiro ao mesmo tempo, Sam decidiu que, de tempos em tempos, ele poderia até optar por fazer viagens de negócios auto-organizadas para escrever seus artigos. Mas, em geral, assim como no serviço policial, a realidade de ser um jornalista freelancer alimentando-se de histórias de crimes e coisas do gênero não era tão fantasticamente interessante. Então, quando Sam estava escrevendo uma história sobre roubos em um posto de gasolina, ele teve que lidar com a versão local de que os ladrões eram lobisomens. Uma espécie de feiticeiros malignos que podem se transformar em lobos. Você se acostumará com tudo, disse-lhe calmamente o atendente do posto de gasolina. Não preste atenção, só isso. Na verdade, outra pessoa em seu lugar não perderia a oportunidade e essa versão para cobrir. Todo o paranormal, você sabe, se espalha como bolos quentes. Não estou interessado, Sam suspirou. Não tenho ideia sobre o que mais escrever. Às vezes, acho que é melhor treinar um pouco e, além de crimes, escrever, por exemplo, sobre jardinagem. É ruim para você, mas bom para nós. O vendedor deu uma piscadela. Então, vivemos tranquilamente, tranquilamente. O que mais você precisa? E você sabe, e ele acrescentou de repente, pensativo. Se você quiser um caso realmente difícil, posso lhe dar alguns conselhos? Sam já havia desenvolvido um instinto peculiar durante seu trabalho e, dessa vez, ele disse que o caso promete valer muito a pena. Esse material poderia ser vendido com lucro. No dia seguinte, o rapaz se viu em frente ao portão que, junto com uma longa cerca, bloqueava a entrada do rancho com o nome poético de Turquoise River. Ele descobriu que o rio com esse nome realmente existia aqui, mas no século XIX e no início do século XX, ele perdeu parte de suas fontes de energia e foi destruído pelo homem. Somente este nome foi preservado. Boa tarde. Seu nome foi chamado e ele se virou. Ele teve que levantar a cabeça e apertar os olhos para o sol que brilhava nas costas do cavaleiro que subia em um garanhão de couro de vaca. Sabendo como eram os moradores dessa região e como não gostavam de estranhos suspeitos, Sam se apressou em se apresentar e dizer por que tinha vindo. Você não vai conseguir nenhum furo de reportagem, respondeu a garota. Ela havia desmontado durante a breve conversa e Sam teve a chance de observá-la melhor. Ela aparentava ter cerca de 25 anos, os cabelos castanhos pareciam ter sido clareados pelo sol, mas ele, embora não fosse especialista em moda feminina, mas como sua mãe estava acostumada a se arrumar,
percebeu que se tratava de um clareamento habilidoso dos cabelos em um salão de beleza. A moça tinha a pele bronzeada, levemente bronzeada, coberta de sardas vermelho-âmbar sobre um nariz bem cuidado e maçãs do rosto altas. Ela tinha olhos castanhos penetrantes, e olhando para ela, Sam poderia jurar que seus ancestrais tinham o sangue dos índios, os habitantes originais desses estados, em suas veias. A moça estava vestida de forma simples e de cowboy, com jeans, botas de cano médio, camisa xadrez e chapéu. Este último, no entanto, revelava a natureza sensível e até mesmo romântica da senhora, e um ramo de flores silvestres estava enfiado na alça do chapéu. Não estou procurando um furo de reportagem, Sam respondeu honestamente. Só quero descobrir a verdade e contá-la. E talvez eu possa ajudá-lo. Muito honesto, mas presunçoso, ele deu de ombros. Os detetives disseram que era um caso perdido. Mas pelo menos podemos tentar. O senhor é detetive? Não, o cara hesitou. Eu costumava ser policial. Até um incidente. Um acidente, ele acrescentou, ficando sobrecarregado. O que me deixou assim, ela estendeu as mãos. Naturalmente, ela não pôde deixar de notar que ele estava mancando e que seu braço esquerdo estava tremendo. Mas, com muito tato, ela não deixou isso transparecer. E agora ela não sentia mais pena dele. E Sam gostou de se sentir tão desconfortável por ter pena dele que ficou com raiva. Bem, ele finalmente se decidiu e abriu a porta. Meu nome é Raquel. Vamos entrar e conversar sobre tudo. E depois eu lhe mostrarei o lugar onde tudo aconteceu, e ele acenou com a cabeça para o carro estacionado. Temos todos na vizinhança. Mas mesmo assim, é melhor você estacionar o carro na propriedade do rancho. Acontece que Raquel é a chefe do lugar. Ela assumiu o rancho há 7 anos, depois que seu pai morreu, e desde então tem administrado o negócio como de costume, criando ovelhas de lã, mas tem tido tempo para fazer outras coisas. O Turquoise River Ranch era conhecido como um santuário para animais predadores que não poderiam existir sem a ajuda humana. Alguns deles eram levados para centros apropriados de cuidados com a vida selvagem para serem devolvidos à natureza após um período de reabilitação ou maturação, como era o caso dos filhotes, mas alguns, em sua maioria velhos ou irremediavelmente doentes, ficavam permanentemente no rancho. Meu irmão está fazendo um desvio neste momento, disse Raquel ao entrarem na cozinha. Também temos a Rosita, minha babá, e agora uma governanta. E alguns empregados o tempo todo? Todos estão ocupados. Rosita foi à cidade comprar comida. Então, estamos sozinhos em casa. Prometo me comportar bem, disse Sam, levantando as mãos. Quero dizer que não poderei falar com mais ninguém agora, sorriu Raquel. Mas, obrigada pelo aviso. Chá, café? O mesmo que você, disse ela, olhando ao redor. A cozinha era espaçosa, com muitos utensílios, e era óbvio que eles sabiam cozinhar para uma grande multidão. Mas tudo estava muito limpo e parecia bem organizado. Um mês atrás eu teria dito que estaríamos bebendo uísque, suspirou a proprietária. Não consigo imaginar como evitei afundar um pouco na garrafa. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, vamos tomar café. Com especiarias, creme e açúcar. Sam assentiu, ele estava acostumado a tomar seu café preto, mas seria estranho mudar a opinião de sua senhora agora. Depois que o café foi tomado, Sam ligou o gravador com o consentimento de Raquel e começou a trabalhar. Ele estava interessado em todos os detalhes e a garota os compartilhou de bom grado. Então ele foi sequestrado e resumiu o jornalista e autoproclamado detetive. Sim, esse é o nome dele, suspirou Raquel, gostaria de vê-lo? No lugar onde tudo aconteceu, bem, e em geral. Sam disse que sim. Vamos para a parte do rancho onde havia gaiolas para os animais, perguntou Raquel por causa do sotaque de Sam e adivinhou que, a julgar por ele e por seu nome, ele devia ser do leste europeu. Sou da Rússia, respondeu o garoto. Mas, na verdade, meu avô era romeno. Minha mãe lhe deu o nome dele. Finalmente eles chegaram.
Sam esperava ver algo parecido com as jaulas que encontramos nos zoológicos da década de 1990, mas os animais estavam em recintos espaçosos, com todas as comodidades. E você não está com medo? Francamente, ele fez a pergunta que estava em sua língua desde o início: eles são predadores. Coiotes, o estranho puma e um estranho lobo de pernas longas e avermelhadas? Sam honestamente não conseguia imaginar como seria possível dormir bem, sabendo que essas coisas viviam perto de sua casa, muito menos entrar em seus recintos e contatá-los em geral. E se um dia eles saíssem, será que escapariam? E em geral? Ela balançou a cabeça. Acho que a Raquel é muito corajosa para correr esse risco. Eles são realmente muito espertos, disse a garota e apontou o dedo para um puma deitado sob o toldo. Olhos enormes observavam atentamente os visitantes. Essa é a Nossa Senhora idosa. Ela tem problemas dentários e manca da pata traseira. Ela é muito dócil. Você gostaria de acariciá-la? Eu me abstenho, respondeu Sam e acrescentou com sinceridade: é que estou com medo. Raquel olhou para ele com atenção, mas não riu. Está tudo bem, disse ela, e caminhou até outro recinto que agora estava vazio. Era aqui. Sam se aproximou. A fechadura havia sido arrombada. E embora ele soubesse pouco sobre o que havia acontecido, a imagem veio vividamente à sua mente. Noite. Os fazendeiros estão dormindo profundamente. Um homem desconhecido entra no território, aparentemente fazendo o habitante do complexo dormir. É claro que ele faz isso. De que outra forma seria possível sequestrar um tigre? Raquel disse que encontraram rastros de pneus do lado de fora do rancho, mas a polícia perdeu o rastro a partir daí? Está dizendo que ele vivia em um circo itinerante? Sam esfregou o queixo. Sim, Raquel assentiu. Talvez eles quisessem transformá-lo novamente em um artista? Não o antigo proprietário. Eu me lembro que você disse que eles o fecharam. Por crueldade com os animais, esclareceu a garota. Mas talvez alguém mais quisesse o tigre? Acho que não, respondeu ela depois de um momento de pausa. É muito arriscado. É mais provável que ele tenha sido roubado de um zoológico particular. Mas, para dizer a verdade, às vezes, tenho medo de que algo ruim tenha acontecido com ele, ela concluiu em voz baixa e, embora tenha feito isso com suavidade, Sam a viu enxugar as lágrimas. Ele é um tigre. Não acho que nada de ruim possa acontecer com ele. Sam tentou confortá-la, mas o olhar no rosto dela lhe disse que ele tinha sido tolo. Você tem razão, ele é um tigre. É um tigre. Mas ele está nas mãos de humanos. Portanto, qualquer coisa poderia ter acontecido com ele. De volta ao seu apartamento, Sam passou a tarde trabalhando no caso e não conseguia acertar nada. Ele se sentia um idiota arrogante. Ele deveria ter escrito algo mais simples. Mas não, ele se envolveu em uma história que até mesmo a polícia considerava um caso perdido. Mas ele não conseguiu tirar nada disso. E era uma pena, mas agora ele tinha que admitir que não podia desistir de tudo. Para desgosto de Raquel Adams, ele tinha que fazer alguma coisa agora. Naquela noite, choveu. Sam se revirava na cama, atormentado por pesadelos que o faziam voltar no tempo. E ele não ficou nem um pouco surpreso quando acordou na manhã seguinte com dor de cabeça. Mas isso não significava que ele não poderia fazer nada. Ele tinha que trabalhar. Só havia um problema. Ele não sabia por onde começar. Ele havia coletado todas as informações que podia sobre o caso no rancho de Raquel, já que o detetive encarregado do caso era seu primo. Então, basicamente, agora ele tinha que obter informações e do nada. Mas algo tinha de ser feito. Sam decidiu sair da trilha batida, ou seja, perguntar aos moradores locais que eram um tesouro de fofocas. Ele começou em um restaurante de beira de estrada chamado Big Corn. Seu proprietário, que também era cozinheiro e oferecia aos clientes os pratos mexicanos mais apimentados, era familiar para ele. Além disso, Pablo o ajudou a investigar um caso. É verdade que esse caso,
que ocorreu no último Halloween, dizia respeito ao oliganismo de alguns garotos locais, que mancharam as casas dos vizinhos com tinta vermelha que não podia ser lavada. Mas o importante era que Pablo havia sido contatado. Sam não tomava café da manhã porque Pablo nunca o deixava sem um prêmio. Pablo adorava alimentar ou, para ser mais preciso, dar lanches apimentados e sobremesas gordurosas a seus conhecidos e, em troca de dinheiro, exigia que eles elogiassem ou criticassem sua culinária. Sam elogiava honestamente, porque a culinária de Pablo era excelente. Essa visita não foi exceção. Se o tigre está lá fora, disse Paul quando soube que o jornalista tinha vindo vê-lo, estamos todos correndo um grande perigo. Os humanos provavelmente já o teriam visto, se ele estivesse andando por aí como um animal livre, sugeriu Sam. Ou eles o teriam abandonado para obter peles, disse Pablo severamente. Você sabe quanto vale uma pele de tigre no mercado negro? Não. Espero que ele esteja vivo. E que ele ainda possa ser devolvido a Raquel. Paul estalou a língua, depois levantou a mão para esperar um pouco e foi até a cozinha. Ele voltou com uma panela de chile com carne, e Sam percebeu que não precisaria almoçar hoje, nem mesmo jantar, e a porção era enorme. Poderia alimentar um tigre. Você notou algo estranho pouco antes de isso acontecer? Acorde, garoto. Há pessoas estranhas andando e dirigindo por aqui o tempo todo. Talvez algo suspeito? Há um homem, respondeu Pablo, pensativo. Ele vem aqui com frequência, toma café preto e faz torradas com abacate. Ele costumava vir aqui com frequência. Havia outra mulher com ele. E daí? Perguntou Sam com impaciência, dando um passo à frente com interesse. Acho que ele estava traindo a esposa, respondeu Pablo. E então ela descobriu os seus encontros com o amante, depois dos quais eles foram para o motel mais próximo, terminaram e é por isso que eles não vêm mais aqui. O que isso tem a ver com o tigre? Sam estava confuso. Nada, Pablo deu de ombros. Só estou lhe contando o que está acontecendo aqui. Sam suspirou, Pablo parecia ser inútil dessa vez. Embora valesse a pena notar que ele estava ficando cada vez melhor no chile com carne. O cara estava devorando carne macia em um molho suculento e picante olhando ao redor distraidamente. E então seu olhar parou em um dos visitantes. Ele estava sentado na mesa dos fundos, de costas para Sam. Mesmo sentado, Sam percebeu que ele era um homem muito alto. Ele era bem constituído e estava vestido com couro preto, de modo que se parecia muito com um motociclista. Sam não percebeu imediatamente o que havia chamado sua atenção no homem, mas de repente congelou. Uma tatuagem preta e vermelha na parte de trás do pescoço. Era simplesmente inacreditável, impossível e geralmente errado, mas deve ter sido no fracasso da missão, quando seu agressor o atingiu com força na cabeça, afinal, porque mais tarde, quando os detetives chegaram ao hospital, Sam não se lembrava de que durante a luta, quando eles estavam circulando um ao outro, ele havia notado aquela tatuagem em particular. Mas agora, quando ele viu o homem, ele se lembrou imediatamente. Ei, aonde você está indo? Perguntou Pablo a Sam. Ele respondeu e se levantou, indo em direção ao homem vestido de couro. Ele passou por ele, fingindo estar interessado na jukebox de estilo retro encostada na parede. Mas o canto de seu olho viu o pescoço dele. Uma tatuagem preta e vermelha. Duas cobras lutando. Ele se lembrava dessa tatuagem. Definitivamente era ele. Sam deu um passo para trás. Despreocupado, nem um pouco interessado no cliente que estava na mesa nos fundos. Ele se sentou novamente e começou a comer o chile com carne como se nada tivesse acontecido. Ele e Pablo conversaram mais um pouco. E então Sam se levantou. Você já está indo embora? Estou experimentando uma nova receita de brownie. Até mais tarde, amigo. Até logo. Depois de se despedir do dono da lanchonete, Sam foi embora. Não havia como ele perder esse cara com a tatuagem. E o tigre? Acho que essa investigação pode esperar um pouco mais. Sam nunca se considerará um grande detetive, mas ele era um ex-policial, então.
Ele tinha uma vantagem. Ele seguiu o homem furtivamente por cerca de 2 quarteirões. Então ele virou em Chinatown. Sam sorriu. Bem, amigo, a menos que você seja um forasteiro, e se fizer negócios com os locais, será fácil identificá-lo. Enquanto isso, o homem estranho deu meia volta. Será que ele sentiu que estava sendo seguido? Sam se afastou e prendeu a respiração. Ele não podia fazer besteira. Ele deu uma boa olhada no homem. Um homem branco de 40 e poucos anos, isso era certo, mas seu rosto podia parecer muito mais velho e Sam poderia jurar que seu rosto refletia os traços de todos os vícios que um homem poderia ter. Poderia ser uma coincidência o fato de 2 homens mais ou menos da mesma estatura terem as mesmas tatuagens? Em teoria, sim. Exceto que Sam, durante seu tempo como policial e repórter criminal freelancer, não estava acostumado a acreditar em coincidências. Um homem entrou em uma farmácia. E então ele saiu de lá. E então, um carro parou no beco, um sedã preto, e o homem tatuado entrou. Sam se lembrou do número da placa e percebeu que aquele era o fim de sua vigilância. Mas agora o jogo estava tomando um novo rumo. Sam entrou na loja. Parecia mais uma loja tradicional de poções chinesas do que uma farmácia moderna. Atrás do balcão havia um homem de 20 e poucos anos. Ele estava lendo, ou melhor, olhando para uma revista com garotas bonitas e nem sequer virou a cabeça para o visitante. Aqui estava um homem. E eu quero saber o que ele comprou. Com essas palavras Sam acenou com uma nota de $50 com os dedos no balcão. Isso foi generoso. Mas às vezes você tinha que pagar mais pela informação certa, e Sam de alguma forma sabia, como se sua intuição tivesse entrado em ação, que era ali que ele poderia obter uma pista. Porque esse cara com a tatuagem não parecia ser um homem que de repente precisasse ir à farmácia para comprar vitaminas, por exemplo. É claro que ainda havia a possibilidade de ele ser um cliente regular e generoso. Nesse caso, o rapaz não diria nada. O rapaz deixou de contemplar as belezas. Sim, ele comprou algo. Na verdade, eu não o tinha visto aqui antes. Mas era um pedido grande. Ele parou de falar, mas Sam sabia que havia algo mais. Com seu triste suspiro de que teria de voltar a comer hambúrgueres, a primeira nota foi acompanhada por uma segunda da mesma denominação. Agora, o jovem chinês agiu de maneira profissional, rapidamente colocou o dinheiro no bolso e gritou uma droga. O que é isso? Sam arqueou uma sobrancelha. Um tranquilizante. Um forte. Geralmente é usado por veterinários para acalmar os animais, por exemplo, após uma operação, para que eles não se machuquem. E costumava ser usado em circos itinerantes. O cara foi muito generoso com as informações. Obrigado, Sam acenou com a cabeça. Ele estava prestes a ir embora, mas o cara acrescentou mais uma coisa. Ele comprou um lote. O suficiente para derrubar um tigre. Sam deu uma risadinha. Que informação interessante. Mas o que ele poderia ter a ver com isso? Eu não conseguia acreditar que esse cara pudesse ser um veterinário que, por exemplo, trata de gado grande. O cara parou abruptamente. De repente, uma coisa começou a se somar à outra, e foi a frase estranha do cara que o empurrou para isso. Ele disse que era o suficiente para derrubar um tigre. É claro que não era mais do que uma comparação adequada, considerando a quantidade de imagens de todos os tipos de animais reverenciados nessa cultura, incluindo tigres, que havia na vizinhança. No entanto, é possível que, por acaso, ela tenha se deparado com um homem que não apenas estava envolvido em seu passado de pesadelo, mas também tinha algo a ver com o que havia acontecido no rancho de Raquel. Mais tarde naquela noite, depois de fazer seus habituais, pode-se dizer rotineiros, exercícios para as costas e jantar, Sam discou um número. Ele havia prometido que não ligaria para essa pessoa, mas... Alô, Bo, disse ele e começou a ouvir pacientemente o silêncio do outro lado. Mas o que? Achei que já tínhamos resolvido tudo, amigo. Determinado a ser deixado em paz, percebi que Bo estava muito tenso. Eu sei.
Sabe, eu preciso de sua ajuda, disse Sam. O quê? Não, isso está fora de questão? Ou já faz algum tempo que não lava roupa? Se sim, estou à sua disposição, trabalho na lavanderia, você sabe o endereço, entre em. Sam arregalou os olhos, ele sabia muito bem que, de alguma forma, ele era o culpado por Bo. O fato é que, há algum tempo, no decorrer de sua investigação jornalística, ele havia se deparado com um grupo de hackers. E aconteceu que a polícia decidiu usar suas informações. E, de repente, descobriu-se que um de seus amigos, que ele pensava ser programador, também era hacker e pertencia ao mesmo grupo de invasores. Bo conseguiu evitar uma punição real somente porque cooperou ativamente com as autoridades. De fato, Bo disse a Sam que sabia que, mais cedo ou mais tarde, sua empresa seria pega. E, mesmo assim, ele ainda achava que Sam era o culpado. Bo teve que desistir de sua antiga carreira e agora estava tentando trabalhar honestamente. Funcionava quando ele podia e, nos últimos 6 meses, ele estava trabalhando em uma lavanderia. Bo percebeu imediatamente de que tipo de ajuda seu velho conhecido estava falando. Ele percebeu que Sam queria obter informações? Bo era um mestre em encontrar informações. Só que ele nem sempre fazia isso da maneira legal. Já terminei. E você disse que era a coisa certa a fazer. Veja bem, Sam decidiu contar a verdade e, por isso, deixou escapar tudo o que pensava e sabia. Oh, disse Bo significativamente após uma longa pausa. Essa história está apenas começando, e eu não gosto mais dela. Por que você não vai à polícia com tudo isso? Você acha que eles vão me ouvir? Você acha que falhar sozinho é como um estigma para você? Eu não sei. Mas o que eu sei é que temos de agir rápido. Vamos, Bo. Tudo o que temos de fazer é analisar os números. É fácil para você dizer isso. Mas, sabe, talvez eu saiba o que podemos fazer a respeito. Conheço algumas pessoas, então talvez possamos resolver isso, mesmo que fiquemos relativamente dentro da lei. Você pode fazer isso amanhã? Antes do almoço, de preferência. Está bem. Só em homenagem a você ter falado bem de mim. Bo nunca se esquece de uma boa ação. Isso é ótimo. Estou contando com você. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, Sam tinha todas as informações. Descobriu-se que o carro pertencia a um certo Antônio, apelidado de Corchum, que o ganhou ao ajudar imigrantes ilegais a cruzar a fronteira entre os Estados Unidos e o México. No entanto, alguns de seus clientes, geralmente aqueles que não tinham dinheiro suficiente para pagar pelo pacote completo de serviços, estavam muito endividados por causa de Antônio, e ele, depois que chegaram aos Estados Unidos, na verdade, quase os vendeu como escravos. Homens para trabalhar e mulheres. Depois de cumprir pena por esses casos, Antônio, no entanto, voltou a entrar em contato com os bandidos. Dizia-se também que ele tinha algo a ver com Mário Rodrigues, um milionário recluso, sobre o qual se dizia todo tipo de coisa. Mas não havia provas de irregularidades, como se não houvesse nenhuma. Tudo o que se sabia era que ele dirigia carros entre os Estados Unidos e o México, e que também era um patrocinador ativo de concursos de beleza. Onde, como diziam os boatos, ele escolhia jovens amantes. Depois do almoço, Sam ligou para Bo novamente. Você pode descobrir para onde foi o carro? Não, cara. Não vou entrar nas câmeras de trânsito para você e arriscar meu pescoço para as autoridades. Você está louco? Se Mário Rodrigues tem alguma coisa a ver com isso, sugiro que compre uma passagem para Martinica e saia daqui antes que seja tarde demais, mas não o contrarie. Mas você sabe que eu não vou fazer isso. Sua mãe sabe ou acha que você escreve sobre shows de fazendeiros, rodeios de cowboys e turistas que têm suas carteiras roubadas em boates? Houve uma pausa entre os dois ao telefone. Certo, Bo suspirou, e Sam podia jurar que seu conhecido estava puxando seus dreadlocks, como fazia sempre que estava preocupado. Descobri outra coisa aqui. Tive sorte, não quebrei nada. Acredito em você. O que você descobriu? Bem,
O cara com a tatuagem foi ao hospital recentemente. Ele tinha um ferimento estranho na perna, como se tivesse sido mordido por um grande gato predador. Eles lhe deram os primeiros socorros e ele saiu. Tem certeza? As suspeitas fantasmagóricas na cabeça de Sam começam a tomar forma. Bem. Posso lhe pedir mais um favor? Deixe-me adivinhar, Bo suspirou, maldito. Você vai me ligar, pressionando minha consciência, dizendo que é um caso muito importante, até eu concordar? Olhe, cara, por que você fez isso em primeiro lugar? Você quer tanto ajudar essa garota? O nome dela é Raquel. Então é sério. Tudo bem. Diga-me, o que mais Bo pode fazer por você? O Lobster Bar em Nova York, as boates em Madrid, o restaurante Royal Lily em Provence? O homem sentado à frente de Sam estava folheando alguns papéis que diziam onde ele supostamente trabalhava. Ele tem uma excelente lista de empregos. Confesso que não me deparo com tanta. É este o Hotel Sequoia em Tóquio? O homem olhou para Sam. É um hotel de propriedade do grupo hoteleiro de mesmo nome aqui nos Estados Unidos? Eu não sabia que eles tinham aberto no Japão. Não, é apenas o mesmo nome. Sam percebeu rapidamente e fez uma anotação mental para agradecer a Bo por ser tão meticuloso e responsável com seu currículo. Bo tinha razão, era uma ideia maluca. Mas Sam não conseguia pensar em nada melhor para entrar sorrateiramente na casa de Mário Rodrigues do que se passar por uma aspirante a garçonete. E agora, sentado no escritório da empresa pela qual o Sr. Rodrigues costumava contratar pessoas inteligentes e, mais importante, capazes de manter a boca fechada, ele estava visivelmente nervoso. Bo havia lhe prometido que faria os documentos da melhor forma possível. Mas ainda havia o risco de exposição. Eu realmente preciso desse trabalho, disse Sam, envergonhado. Entendo o que você quer dizer, riu o homem atrás da mesa. Bem, Sr. Salvatore. O senhor está contratado. E, se não se importar, seria ótimo se você pudesse começar a trabalhar amanhã. E, a propósito, tem certeza de que não quer morar na propriedade do Sr. Rodrigues? Há instalações confortáveis lá para os empregados. Obrigado, mas estou acostumado com minha casa, respondeu Sam educadamente. Muito obrigado. De nada, deu de ombros o proprietário da empresa, ele selecionou pessoalmente a equipe para seu cliente VIP. O mais importante é não decepcionar o Sr. Rodrigues. Caso contrário, ele olhou para o sujeito com cuidado e sorriu como se tivesse contado uma piada muito boa. Nunca vou conseguir arrancar sua cabeça. Ao se encontrar na mansão de um homem que, segundo rumores, estaria trabalhando com a máfia colombiana, Sam ficou surpreso com duas coisas. Primeiro, ele não estava nem um pouco assustado. E se ele pensasse sobre isso de forma lógica e sóbria, deveria estar. Porque se ele fosse descoberto, seria o fim de sua investigação jornalística, junto com sua vida. Em segundo lugar, Sam ficou impressionado com a sujeira da casa. Havia peitoris de plástico nas janelas e estuque dourado no teto, além de um número excessivo de antiguidades, tapetes, espelhos e móveis pesados de madeira. Sam ficou sob o comando de Carlos, um chefe de serviço rigoroso que parecia um mordomo clássico de um romance policial gótico sombrio. Depois de dar ao recém-chegado um olhar crítico e desdenhoso, Carlos o mandou para o primeiro andar da mansão para limpar a varanda. Havia muita limpeza a ser feita, pois havia enormes vasos de plantas espalhadas cujas folhas brilhantes eram grandes coletoras de poeira. Sam estava bem preparado, com uma planta detalhada da casa em sua cabeça, e agora ele iria se esgueirar para o quintal, onde o jardim estava localizado. Olá, uma voz feminina de repente o distraiu de seu trabalho e pensamentos monótonos. A varanda emoldurava o pátio, as portas das salas de estar se abriam para ela, e a dona da voz apareceu por uma delas. Ela era uma morena majestosa e espetacular, vestida apenas com uma camisa de seda enfeitada com renda. Encostada no batente da porta, ela olhou para o novo criado e mordeu o lábio. Sam adivinhou quem poderia ser uma das amigas de Mário. Boa tarde, senhorita. Disse ela educadamente. A senhora é nova aqui? Sim.
Ela estava descalça e tinha os pés leves, mas havia uma espécie de ameaça nela? E Sam adivinhou. Porque, quando ele se deu conta, ela o estava agarrando pela gola da camisa e puxando-o para tão perto que chegava a ser indecente. Você é tão fofo. Sabe, sinto muito a sua falta. Desculpe-me, senhorita, Sam se defendeu fracamente, mas estou trabalhando. Você trabalha para o Mário, o que significa que você trabalha para mim também. Ele estreitou os olhos castanhos. Se eu não limpar essas folhas adequadamente, sabe, Carlos vai. Como você é chato. Ela o deixou ir, sorriu, mas, e ele não foi a lugar algum. Quando você sai? Oh, às 8 horas, Sam fez o papel que ela havia preparado. E depois vou para a casa da minha mãe. Moramos com ela e minhas outras 4 irmãs mais novas. É um milagre eu ter conseguido esse emprego. O salário é muito bom. E servir em uma casa tão rica. É um palácio. Sim, Mário tem bom gosto, sorriu a morena. Meu nome é Sophie, e o seu? Rec Salvatore. Às suas ordens, senhorita. A morena lambeu os lábios, mordeu o lábio novamente e lhe lançou um olhar faminto. Gostaria que eu lhe mostrasse a casa? Depois do trabalho. Acho que mamãe vai perdoá-la se chegar um pouco atrasada. E é importante que os empregados saibam onde estão trabalhando. Muito obrigado, senhorita Sophie. É muito interessante aqui, ela ronronou. É um verdadeiro labirinto, é importante não se perder. Está cheio de esconderijos. Sim, eu já ouvi falar dessa fazenda. Os olhos de Sam se arregalaram. Dizem que o Sr. Mário tem até seu próprio zoológico. Isso é verdade, respondeu a menina, pensativa. Ele tem lêmures, veados pintados, muitos papagaios? Que fofo! Mas eu tenho medo de predadores. Existem mesmo animais predadores? Sim, Sophie ficou envergonhada, como se isso fosse algo que ela não deveria ter falado com a empregada. Mas eles vivem separados. Isso é fantástico. Eu vivi em uma fazenda a minha vida toda, continuou Sam. Lembro que meu pai prometeu me levar ao zoológico para ver o tigre, mas nunca tive a chance. Ele morreu. Era um sonho de infância que se tornou realidade. Pobrezinho, eu percebi pelo seu tom de voz melancólico e pela expressão no rosto de Sophie. Quer que eu lhe mostre o tigre? A menos que você não ache difícil? Sam respondeu timidamente, como se estivesse hesitando. O Sr. Mário não se importaria? Por que contaríamos a ele? Sorriu a menina. Que seja nosso segredinho. Durante o resto da noite, Sam desempenhou o papel de empregado trabalhador e diligente. Carlos não lhe deu um momento de descanso. Às 9 horas da noite, ele deu a volta na casa e ficou perto das roseiras. Sophie apareceu inesperadamente. Sam percebeu que tais eram suas aventuras com os criados, o mestre obviamente não aprovaria. Cuidadosamente, olhando ao redor, ela o levou para as profundezas do jardim. Passaram pelos cercados com pavões, capuchinhos, veados. Eles contornaram a cerca alta. É aqui, disse Sophie. Sam pôde ver por si mesmo. Um tigre, um leão branco como leite com olhos cansados e juba rala, e um leopardo andando nervosamente em círculos com um rosnado rouco, e eles estavam presos em várias gaiolas que claramente não atendiam às necessidades dos animais. Talvez Mário ainda não tenha tido tempo de construir recintos espaçosos para os novos animais de estimação? Porque os outros animais estavam em condições bastante normais. Sam se aproximou um pouco mais e deu uma olhada mais de perto no tigre. Sua orelha. Estava faltando parte de sua orelha direita. Ele se lembrou de que Raquel havia mencionado essa peculiaridade de seu infeliz hóspede. Isso é impressionante, disse Sam. O gosto do perigo, hein? Riu Sophie. De repente, ela estava muito próxima. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele.
Era como se agora ela estivesse usando um vestido escarlate justo, mas que não escondia muito mais do que uma camisola de seda preta. Sam, para não estragar o jogo dela, foi obrigado a retribuir o abraço. "O que há ali?" perguntou ele ingenuamente, apontando para uma plataforma alta de madeira próxima. Parecia uma plataforma, e ele teve que admitir que a estrutura não parecia se encaixar no mini zoológico. "Não sei." "Quem se importa?" murmurou Sophie, beijando-o apaixonadamente no pescoço. "Estamos sozinhos. Eu quero você." Sam entrou em pânico ao pensar em quão longe ele teria que ir agora por causa de seus planos de jornalista. Não era que ele não gostasse de Sophie. Ela era uma verdadeira beleza. Mas ainda assim, de alguma forma, ele não estava preparado para essa conexão casual. De repente, ouviu-se um barulho em algum lugar ao lado. Sophie deu um pulo para o lado, aparentemente reconhecendo uma das vozes. "Oh, é o Mario. Corra, se esconda." Sam ficou muito feliz com esse acontecimento e se escondeu nos arbustos, mas, e à espreita. "Logo tudo estará pronto. Domingo, após a recepção." "São eles?" A segunda voz era muito baixa e rouca. Meio morto. "Não, não. Acredite em mim, essas são as feras mais ferozes que já encontrei. Você ficará satisfeito." "Espero que sim." "E como Steven James ficará satisfeito?" "Sophie." A primeira voz não falou apenas com raiva, ela rosnou como uma fera. O que você está fazendo aqui?" "Querida. Eu estava apenas dando um passeio antes de ir para a cama." "Entre em casa." "Me desculpe, querida. Eu disse para entrar em casa." Sam espiou cautelosamente por trás dos arbustos. Mario, desculpando-se com seu companheiro, um avô de terno risca de giz e chapéu, estava arrastando Sophie sob seu braço na direção da casa. Então, seu convidado o seguiu. Sam saiu com cuidado, muito cuidado, do zoológico e correu em direção à porta de serviço. "Onde diabos você esteve?" perguntou Carlos com relutância, já que o gerente tinha o hábito de se certificar pessoalmente de que todos os trabalhadores deixassem a propriedade depois do trabalho. "Meu estômago era um burrito, desculpe." Disse Sam e deixou o território de Mário Rodrigues, que obviamente não estava fazendo nada de bom. E esse nome e sobrenome, Steven James, soava muito familiar para Sam. Depois do que havia aprendido, Sam percebeu que agora estava diante de uma escolha muito difícil. Em teoria, ele poderia ir à polícia e alegar que sabia onde estava o tigre sequestrado. Mas quem sabia até que ponto as conexões de Rodrigues estendiam seus tentáculos? Será que ele teria o tigre escondido quando a polícia chegasse à sua mansão? Mas essa não era a única coisa que preocupava Sam. Voltando ao seu quarto, ele imediatamente decidiu verificar que tipo de homem chamado Steven James poderia falar sobre esse convidado Mario em um chapéu? Em princípio, havia muitas pessoas assim, mas uma delas era de particular interesse para Sam. Ele era um conhecido ativista de direitos humanos que havia sido dado como desaparecido depois que seu carro foi encontrado no deserto há cerca de um mês. E algo dizia a Sam que os dois homens estavam falando sobre ele. Mas a coisa estava ficando feia. E Sam não tinha certeza se não seria catastrófico se a polícia se envolvesse agora mesmo. E então um plano nasceu em sua cabeça, um plano realmente louco. Seu parceiro, Billy, jamais aprovaria. "Raquel, precisamos conversar." Sam apareceu no rancho na sexta-feira, com a intenção de compartilhar notícias e planos com a única pessoa em quem ele realmente podia confiar, dadas as circunstâncias. Raquel sorriu. "Você chegou bem a tempo para o jantar. Você não é vegetariano, é?" Ela apontou o dedo para ele. "Nesse caso, acho que vamos comer apenas torradas e manteiga de amendoim, porque até os legumes cozidos têm molho de carne." "Não, eu não sou vegetariano", disse Sam, esperando que seu estômago vazio não o denunciasse com o ronco de fome que ele havia perdido. Há quanto tempo ele não comia uma refeição caseira? Não desde que saíra da casa de seus pais, ao que parecia.
Não, às vezes Sam cozinhava algo em casa. Mas geralmente eram alimentos de conveniência reaquecidos ou algo chamado a colocar tudo o que está na geladeira em uma panela e cozinhar até ficar pronto. Ele foi recebido na cozinha por cheiros inebriantes. Raquel o apresentou a seu animal de estimação, Rosita. Também sentado na cozinha estava o irmão de Raquel, Dean. Então é você que está procurando o nosso tigre? Perguntou Dean. Sim, Sam assentiu. Pode haver alguma coisa. Bem, agora vamos descobrir mais detalhes. Raquel, distraída com sua comida, o apressou. Não, senhorita. A governanta lhe lançou um olhar severo. Você não conseguirá salvar ninguém se não tiver forças, e não terá forças se não comer direito. Portanto, primeiro, faça a gentileza de comer tudo. Depois, eu lhe servirei café e conversaremos o quanto quiser. Depois do jantar, eles foram para uma sala grande, que nessa casa de fazenda, como Sam percebeu, servia como sala de estar. Havia uma lareira acesa, e a noite poderia ter parecido aconchegante. Se não fosse pelas circunstâncias. O irmão de Raquel sentou-se em uma poltrona, Sam acomodou-se no sofá, a garota sentou-se ao lado dele e Rosita simplesmente ficou parada na porta. É melhor levar as más notícias de pé, disse ela. O que o fez pensar que eu estava trazendo mais notícias? Perguntou Sam. Se tudo estivesse bem, você teria dito isso antes de cruzar a porta. Sam concordou que havia alguma verdade nisso. E então ele contou o que havia descoberto, desde o momento em que viu o homem tatuado na cafeteria até os eventos da noite na propriedade de Rodrigues. Ele decidiu omitir a cena em que teve que se aconchegar com Sophie. Raquel andava pela sala com os punhos cerrados. Eu vou pegá-lo. Acalme-se, irmã, disse Dean a ela. Acho que a polícia deveria cuidar de tudo isso agora. Eu pensei sobre isso, disse Sam, e expôs primeiro sua teoria sobre por que isso não deveria ser feito e depois seu plano. Eu concordo. Exclamou Raquel. Não, senhorita. Rosita literalmente se lançou sobre ela. Não sonhe, garota, que eu vou deixar você participar de tudo isso. Mas você também não vai me impedir, Raquel levantou o queixo com teimosia. Aquele tigre. Não posso deixá-lo na mão. Ele tem razão, irmã, Dean balançou a cabeça. É muito perigoso. É por isso que eu vou com você. O quê? Espere, do que está falando? Espere, do que você está falando? Os olhos de Sam se arregalaram. Eu ficarei bem sozinho. Raquel e eu podemos lidar com isso. A Raquel me disse que esse tigre ficou bem manso. Nós podemos acabar com ele. Eu tenho tudo planejado. Bo vai nos ajudar, ele vai desativar remotamente o sistema de alarme por apenas 5 minutos e isso é tudo o que precisamos. Dean se levantou e deu a Sam um olhar ameaçador. Eu vou com você. Se não, o plano está cancelado. Isso vai ser mais difícil, e suspirou Sam. Mas parecia ser a única opção. E Sam também sabia que Bo não ficaria feliz quando descobrisse que ele tinha que arranjar um convite falso para uma pessoa extra. Vocês sabem, eu não deixo ninguém machucar minha irmã, disse Dean. O pequeno grupo estava visivelmente nervoso, mas ninguém tentou não demonstrar isso. Todos eles estariam no território de Mário Rodrigues em menos de 1 hora, e era um pouco como entrar em um mar cheio de tubarões famintos. Ele não conseguia pensar em um papel melhor. Dean era um pouco mais alto do que Sam, então o fato de ele estar agora sobre ele, com os olhos arregalados de raiva, causou uma impressão realmente sólida. Deixe-me lembrá-lo, respondeu Sam, no fim de sua corda. Eu não decido o que você pode vestir nessa festa, é o Bo. Então, se você não gosta, por favor, todas as reclamações para ele. Dean estreitou os olhos, como se quisesse dizer com a expressão em seu rosto que ele realmente não acreditava que nada poderia ter sido resolvido de outra forma. Relaxe, irmão, Raquel se virou para ele, eu já me meti em mais problemas do que esse na faculdade. É claro que era uma piada. Só que o irmão mais velho não estava com disposição para piadas.
Mas ele se afastou da jornalista e ex-detetive policial. Ele se inclinou para trás, ajustando o paletó. Dean geralmente estava acostumado a usar roupas simples e práticas, e nesse terno rigoroso e apertado ele se sentia desconfortável. Mas essas eram as regras do jogo que Bo havia colocado na lista eletrônica de convidados sob o nome de Francesco Renault, um industrial francês interessado em colaborar com Mário Rodrigues na compra de carros. Raquel deveria comparecer naquela noite sob o disfarce de um especialista responsável pelas instalações de iluminação, ou seja, as guirlandas de lâmpadas de papel semelhantes a lanternas no jardim. Mas aconteceu que, por algum motivo, isso era impossível. Bo havia pensado no que lhe parecia ser uma ótima solução. Raquel deveria se disfarçar de dançarina, ou melhor, de stripper, mas é claro que ela não chegaria ao treino porque a pequena trupe de aventureiros planejava sair mais cedo. Foi até surpreendente o fato de a própria Raquel, ao contrário do irmão, não ter protestado e ter encarado tudo com bom humor. De qualquer forma, você deveria ter usado esse vestido algum dia. Disse ela naquela tarde, aparecendo na frente de Sam, surpreso, em um terninho dourado de ombros de fora. O que você acha? Perguntou ela e girou, revelando-se de todos os ângulos. Sam não disse uma palavra. Era tão estranho e adorável ver Raquel daquele jeito, em vez de usar seus jeans habituais, blusas de moletom e camisas largas e com o cabelo caído sobre os ombros. Dee aparentemente entendia como Sam se sentia, porque ele havia insinuado várias vezes durante a noite que não permitiria que sua irmãzinha fosse machucada de forma alguma. Sam foi o primeiro a entrar na propriedade sob o disfarce dos mesmos criados. Dean e Raquel apareceram meia hora depois dele. E, finalmente, os três chegaram juntos. Um cara de chapéu tentou me apalpar, Raquel enrugou o nariz e encolheu os ombros trêmula. Com um bigode? Perguntou Sam. A garota assentiu com a cabeça. Então deve ter sido o cara que estava falando com Mário. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Dean, sério. Bem, é melhor vocês ficarem juntos. Ninguém vai suspeitar que um empresário está flertando com uma bela dançarina. Sam tentou argumentar com Sam, que agora realmente apreciava os benefícios do ciúme de Dean por sua irmã. De fato, Raquel não deveria ter ficado sozinha nesse lugar nem por um minuto, porque parecia que parte da alta sociedade era claramente criminosa. Entendo que a noite será dividida em duas partes. Por volta da meia-noite, a maioria dos convidados iria embora, mas alguns deles, literalmente alguns dos mais próximos, ficariam. Sam lembrou seus amigos dos detalhes do plano. Como vamos ficar? Dean fez a pergunta lógica. Como era de se esperar, Sam suspirou. Vocês terão que se esconder nos arbustos. Há obras acontecendo no jardim, logo depois do jardim de rosas. Eles estão construindo pavilhões e um lago, eu acho. Não haverá ninguém lá esta noite, então você pode se perder. Será mais fácil para mim deixar alguns empregados na casa, para que eu possa começar a limpeza de manhã cedo. Os convidados podem ser a nata da cultura, mas eles fazem bagunça assim. E agora Sam estava olhando para Raquel com cuidado. Ainda temos que pensar no que vamos fazer. Se Rasa não quiser vir conosco. Isso não vai acontecer. Disse Raquel com fervor. Tenho certeza de que ela me reconhece e, além disso, ela mexeu em sua bolsa. Eu tenho um pouco de carne seca aqui. Então, disse Sam. Tudo o que temos de fazer é seguir o plano original? E torcer para que nada dê errado. Sam tentou ser corajoso. Mas somente para si mesmo ele poderia admitir que todas as suas tarefas anteriores, seja como jornalista freelancer ou policial, nunca haviam envolvido tais riscos. Até agora, porém, as coisas estavam indo bem. A festa, a primeira parte dela, depois da qual quase todos os convidados estavam deixando a propriedade, havia terminado. Sam fez uma anotação mental para agradecer a Bo separadamente pelo que ele havia feito por eles. O problema era que, é claro, Raquel e Dean também tiveram que deixar a festa. Raquel não precisou, aliás, agindo com maestria, ela fingiu torcer a perna. Dean se ofereceu,
como um cavalheiro galante e entusiasmado, para levá-la até a clínica. Felizmente, tudo isso aconteceu antes que Mário, ocupado com convidados mais importantes no momento, quisesse conversar com um empresário da França. Bo havia encontrado uma maneira de os dois saírem do terreno da propriedade e ficarem ao mesmo tempo. Eles chegaram em um carro moderno equipado com um sistema de controle digital inovador. Como Bo havia conseguido colocar as mãos nessa maravilha da tecnologia era uma incógnita. Bo se certificou de invadir o sistema e se conectar remotamente a ele para assumir o controle. Graças ao fato de que o carro tinha uma janela bem escurecida, ele conseguiu simplesmente ir embora vazio. E assim, finalmente, o pequeno grupo se reuniu no local combinado. "Nunca mais vou usar salto alto", reclamou Raquel, que havia conseguido calçar um par de tênis leves, que de alguma forma milagrosa cabia em sua bolsa. "E agora? Acho que podemos ir até o zoológico", disse Sam. "E lá?" Ele não teve tempo de dizer o que fariam em seguida, porque, de repente, toda a pequena companhia congelou como uma manada de veados, assustada e, ao mesmo tempo, hipnotizada pela luz dos faróis de um carro que se aproximava deles. "Magnífico!" Mário Rodrigues bateu palmas várias vezes, como se estivesse homenageando o talento de espião daqueles que haviam conseguido conduzi-lo pelo nariz até agora. "Então, o que temos?" Não adiantava correr ou lutar, pois todos perceberam que ao lado de Mário e ao redor de Raquel, Bin e Sam havia homens armados, como espíritos malignos saídos da escuridão. "Eu não esperava." Mário estalou a língua. "Que alguém retribuísse minha generosidade e hospitalidade de forma tão vil." "Então, quem são vocês?" Raquel, Sam e Bin se entreolharam. Se ele estava perguntando, não sabia o verdadeiro motivo da visita deles. E isso tinha algumas vantagens. Sam estava prestes a inventar alguma mentira plausível, mas então um homem deu um passo à frente, que ele reconheceu como o da tatuagem. Ele sorriu e apontou para Sam. "Eu o conheço. Ele é um ex-policial. Lembra que eu lhe contei sobre o idiota que nos fez parar de treinar naquela cidade?" "O policial." Mário arqueou as sobrancelhas. "Engraçado. Quem são esses dois?" "Não faço a menor ideia." "Mas coloque-os em minhas mãos." O bandido olhou com interesse para Raquel, "e eles falarão imediatamente. E eu gostaria de começar com a garota." "Acho que isso não é necessário", e disse outro homem, que estava atrás de Mário, parado nas sombras, mas que agora veio para a luz. Sam deu uma olhada mais de perto, e era o mesmo homem que estava falando sobre um Steven. E era o mesmo cara que parecia estar dando em cima da Raquel, então agora ele parecia realmente nojento. "Pode apostar", continuou o homem de chapéu, preguiçosamente. "Eles são ladrões comuns. O garoto foi expulso da polícia, não foi? Eles devem ter decidido colocar as mãos em tudo? Isso é o que realmente me preocupa." Ele se voltou para Mário. "É o serviço de segurança deles. Como é possível que tais personalidades estejam entre seus empregados e convidados? Isso me faz questionar se nossa cooperação é a coisa certa a fazer." "Ele tem razão", disse Sam. "Nós viemos aqui para roubar. Está vendo?" Depois que aquele homem, o seu homem, nessas palavras Sam apontou para o cara tatuado. "Me espancou, fiquei quase aleijado. Meu seguro não podia cobrir o custo total do tratamento e... sim. Decidi que a melhor maneira de resolver meus problemas era tirar o dinheiro de alguém que o estava conseguindo por meios desonestos." Sam enviou ao dono da propriedade um olhar desafiador. "Eu sei o que você está fazendo aqui." "Você sabe?" Mário sorriu. "O que você acha que estou fazendo aqui?" "Fazendo negócios sujos com a máfia, lavando dinheiro." "Você tem razão. Encontrei pessoas que concordaram em me ajudar em troca de uma parte. E agora percebo que estou preso. Quero lhe pedir um favor." "Você está em condições de fazer condições?" "Estou apenas perguntando." "E o que é isso?" "Deixe meus amigos irem embora. Eu ficarei aqui e aceitarei qualquer punição que o senhor julgar necessária." Houve silêncio por um tempo.
Raquel e Dean olharam para Sam intrigados. Muito interessante, disse Mário. Mas eu tenho um bom hábito que, em particular, me ajudou a acumular capital. Eu nunca resolvo meus assuntos apenas pela metade. E é por isso que hoje você definitivamente não vai a lugar algum. Agora, você vai ser levado a algum lugar. Não havia sentido em resistir aos guardas armados, então tive que obedecer. Sam esperava ser trancado em uma sala, na melhor das hipóteses, mas eles foram levados para uma parte do parque onde havia uma plataforma feroz e estranha. Você quer que eles sejam espectadores de nosso pequeno show? Bem, devo admitir que é uma maneira engenhosa de arrancar a verdade deles. Esse espetáculo impressionaria qualquer um. O homem de chapéu se virou para Mário. Oh, não, Alberto, sorriu o homem, eu pretendo fazer com que eles participem diretamente. Assim, em cerca de 10 minutos, todos os participantes da pequena aventura para salvar o tigre se viram em uma área bem iluminada do parque. O que está acontecendo? Perguntou Dean em um sussurro, olhando ao redor. Não sei, respondeu Sam. Na verdade, tudo parecia estranho. Ei, que diabos vocês estão fazendo? Sam se afastou de um dos homens de Mário, que os estava borrifando com algum tipo de spray. O que? Por que estou cheirando a bacon? Você deve estar muito curioso para saber o que está acontecendo aqui? Mário se voltou para o pequeno grupo. Ele, junto com o homem de chapéu e vários outros caras, que pareciam representantes da máfia colombiana, bem como vários guardas armados, haviam subido na plataforma e agora estavam conversando e olhando para os prisioneiros de uma altura respeitável. Tenho a sensação de que estamos enjaulados agora? Perguntou Dean, olhando ao redor. Assim foi, usando postes altos e finos de metal, os homens de Mário esticaram uma tela de arame entre eles, criando o tipo de cercado no qual os prisioneiros eram mantidos. Mas em um lugar do espaço não havia malha, e Sam percebeu que era uma entrada. Ou era uma saída. Ele não entendeu muito bem. Mário sorriu. Na escola, minha matéria favorita era história, havia tantas coisas interessantes para aprender. Mas eu gostava especialmente da história da Roma antiga. Você sabe o que os patrícios faziam com as pessoas de quem não gostavam? Eles organizavam uma espécie de jogos. Se um homem tivesse recursos, ele poderia ter o Coliseu em sua casa. Então eu pensei. Pensei que meus, digamos, e parceiros de negócios gostariam da diversão de me ver lidar com meus. E agora nossos inimigos comuns. Sabe, recentemente fiz uma aquisição valiosa. Um leopardo, um leão e um tigre. E pretendo começar com o último. Quero começar com sua pequena e tola empresa. E depois passaremos para os outros. Entende o que quero dizer? Já entendi, a Raquel está falando. Você quer colocar um animal selvagem em nós. É para isso que serve esse spray com cheiro de bacon. Você quer. Você quer que a gente cheire a comida. Garota esperta, ela estalou a língua, Mário balançou a cabeça. E tão bonita. Pena que ela era tão estúpida. Mas talvez. Terei um prazer especial, ela lambeu os lábios finos com a língua, e Raquel pensou que nunca tinha visto nada mais nojento em sua vida. Terei um prazer especial em ver essa beleza destruída. A propósito. Se você quiser. Podem começar a implorar para que eu salve suas vidas. Mas, como um homem honesto, eu os aviso que isso não funcionará. Neste negócio, vocês sabem, o sentimentalismo estraga tudo. Nós entendemos, Sam não ia implorar, e ele estava disposto a jurar que seus parceiros também não. Mas posso lhe fazer uma pergunta? Eu estava pensando. Ok, pergunte, Mário sorriu. E eu até lhe responderei com sinceridade. Afinal de contas, você não contará nada a ninguém. Você terá a resposta em breve e a levará com você para o outro lado do mundo. Seu homem estava falando sobre treinamento. Quero saber o que era. Quero saber para que serviam aqueles ataques a vagabundos.
Essa é uma boa pergunta. Mário estava claramente em um clima muito falante. Veja, neste negócio. No ramo do crime, muitas pessoas entram. Mas como você escolhe as melhores? Como você testa as que têm um objetivo mais alto? Então, eu criei este teste. Estenda suas mãos. Para testar se os caras estão dispostos a obedecer, se estão dispostos, se necessário, a causar dor e sofrimento a pessoas aparentemente inocentes e indefesas. Atacar pessoas comuns da cidade é bom. Mas isso chama a atenção desnecessariamente. E os sem-teto? Quem precisa dessa escória? Então eu decidi. Como teste, toda pessoa que quiser conseguir um emprego comigo, não como trabalhador, mas para um cargo mais alto, terá de mutilar alguns sem-teto. E você, devo dizer, arruinou meu plano. Eu tive que desistir. Você fez muito barulho. Eu fiz. Sam ficou surpreso. Claro que fiz. Depois que a notícia do jovem policial mutilado se espalhou por todo o estado, a imprensa se interessou demais por esses assuntos. E quando mais atenção é dada a casos que podem ter algo a ver com você, mais problemas surgem, é claro. Então, Mário apontou o dedo para ele. Considere o que está prestes a acontecer com você como uma espécie de punição por ter cruzado meu caminho. Comece. Em frente à passagem desse recinto peculiar, perto dele, de repente, viu-se uma gaiola se mover, colocando-a sobre rodas. A porta se moveu, levantando-se. E o tigre saiu. Ele se esticou preguiçosamente, amassar os músculos de uma fera tão grande era desconfortável, ele não se sentia à vontade no espaço apertado. Sam exalou, era uma fera formidável. E agora ele estava a apenas alguns metros de distância dela. De repente, ela se lembrou de um documentário que mostrava um tigre atacando um antílope e pensou que, em princípio, agora eram como 3 desses antílopes. É ele, Raquel sussurrou, e então, antes que alguém pudesse impedi-la, ela correu para a frente. Raja! A garota caiu de joelhos diante do animal e estendeu as mãos. O que fizeram com você, meu bom homem? Raja, sou eu, Raquel. Você se lembra de mim, não é, pobre gatinho? O tigre congelou. Sua cauda bateu nervosamente em suas laterais. Eu estava pensando. Enquanto isso, as pessoas na plataforma estavam em choque. O que está acontecendo? Perguntou Mário. Que diabos está acontecendo? O tigre se aproximou lentamente de Raquel. Ele a cheirou. E, de repente, inclinou a cabeça para um lado, como se fosse um gato grande comum em busca de afeto. A garota continuou a falar com ele, mas agora ela mudou para o italiano, e Sam se lembrou do que Raquel havia dito a ele, que o dono do circo itinerante do qual Raju havia sido libertado era de Roma. E então ela disse algo para o tigre. E, no momento seguinte, ela havia se jogado contra a cerca de arame, batendo nela com todo o seu peso. Não era um momento para reflexões analíticas, mas Sam se perguntou o que Mário esperava com uma defesa tão frágil. Talvez ele tivesse sido um pão duro. Sam ouvirá dizer que os milionários podiam ser assim? Ou talvez ele pensasse que o tigre, e grosso modo, se saciaria com sua presa e depois voltaria tranquilamente para a jaula, porque sua vontade havia sido quebrada. Só que o tigre encontrou um homem de seu passado recente, Raquel. A garota que o havia ajudado a se tornar uma criatura muito mais livre do que um mero prisioneiro de um circo itinerante? Sam pensou que talvez os tigres tivessem muitas semelhanças não apenas com os gatos domésticos, mas também com os cães. De que outra forma ele poderia explicar o fato de Rasa obedecer a Raquel e começar a romper a cerca sob comando? Seus idiotas! Vocês não estão vendo? Atirem! Gritou Mário. Mas parece que, entre aqueles caras armados que estavam presentes na mansão aqui e agora, não havia idiotas e eles perceberam que havia uma grande chance de machucar o tigre, o que só o deixaria ainda mais furioso e, então, ele definitivamente atacaria a pessoa que o machucasse. Então os guardas se dispersaram, literalmente. E agora? Perguntou Dean, enquanto ele e Sam corriam em direção à cerca caída sobre a qual Raquel e o tigre haviam se jogado.
O telefone. Onde está o seu telefone? Eu o peguei, informou Sam durante a corrida, pensando que não revistar os prisioneiros porque eles pareciam estar condenados era uma ideia muito precipitada. Ele pegou seu smartphone e fez uma chamada rápida. Bo. Desligue os alarmes das portas agora. O quê? Não, agora. Temos que fazer isso, houve uma mudança de plano. E há um tigre conosco. Não, não estou bêbado. Bo, faça o que estou dizendo. O parque parecia não ter fim. Enquanto Sam corria, ele pensava na iluminação ruim e em como, se não fosse pela sorte fantástica, suas pernas provavelmente já estariam quebradas. Exceto pelo tigre, é claro. O tigre era leve como uma pena e estava até um pouco à frente, e Sam percebeu que estava se concentrando apenas em Raquel. Rasa. Raquel gritou de repente, enquanto o tigre corria na direção oposta à do pequeno grupo de aventureiros. A garota correu atrás da fera, tentando empurrá-la para trás. E Sam e Dee não tiveram escolha a não ser segui-los. Houve um barulho e, no instante seguinte, a fonte do barulho ficou clara do lado onde ficava o portão da propriedade, carros com sirenes e gritos altos de que o FBI estava exigindo que todos depusessem suas armas e se rendessem. Mas apenas Mário Rodrigues pretendia fugir, ele correu na direção do heliporto. E então tudo aconteceu muito rapidamente. Mário se virou e gritou ao ver um tigre atacando-o. A fera saltou, um dos animais que estavam no local. A fera pulou, um dos guardas do milionário atirou, mas parecia mais em defesa própria do que de seu mestre. Raquel gritou novamente. O FBI estava se aproximando. Tudo estava se encaixando para Sam em um caleidoscópio louco. E um pouco mais tarde, olhando para trás, ele se perguntou como não havia perdido a cabeça diante de uma variedade tão grande de eventos. Em menos de uma hora tudo estava acabado? Mas o fim começou quando a pessoa que Sam menos esperava ver correndo em direção a eles era o detetive Scott. Sam? O que você está fazendo aqui? Ei! O detetive fez sinal para que seus homens deixassem Dean, Raquel e Sam irem embora. Uau, esses parecem ser os mocinhos. Mas o que? O que está fazendo aqui, novato? Estamos salvando o tigre. Raquel respondeu por ele. A garota estava furiosa. A moça, apressadamente, como se estivesse sentindo o humor dele, disse Scott. Não poderíamos deixar o tigre comer nosso principal suspeito. Não se preocupe, estávamos bem preparados e usamos a droga mais suave para sedar a fera. Ele acordará em 1 hora. Ele estará em um centro de reabilitação. Esse é o meu tigre, seu idiota! Gritou Raquel. Ele é meu. E se você tentar tirá-lo de mim? Como assim, alguém pode me dizer o que está acontecendo? Há outra agência em uma missão que eu não conheço? Scott parecia muito confuso. Então Sam tentou explicar a ele em poucas palavras o que estava acontecendo. E então ele lhe fez uma pergunta que era muito importante para ele: o cara com a tatuagem tinha ido embora? Não, Scott balançou a cabeça. Não sentimos falta de ninguém. Logo Raquel, seu irmão e Sam puderam finalmente descobrir tudo. Descobriu-se que o FBI estava preparando os podres de Mário Rodrigues há muito tempo e estava apenas esperando o momento certo para prendê-lo e ao Homem de Chapéu, que era o braço direito de um dos maiores mafiosos colombianos. Mas as coisas deram um pouco errado. Mário poderia ter escapado a tempo em seu helicóptero. Se ao menos ele não tivesse sido abatido no meio do caminho por um tigre. Ainda tenho vergonha de como as coisas aconteceram. Fiz com que você fosse demitido. Sam disse a Scott enquanto estavam sentados em seu escritório algumas horas depois do que aconteceu na fazenda. Bem, isso foi realmente inesperado, Scott riu. Minha transferência. Mas eu rapidamente reconstruí minha reputação. E, como você pode ver, até continuei minha carreira em um status mais sério. Você não está se culpando por nada, garoto. Você só queria fazer bem o seu trabalho. Foi mais um descuido, mas...
Foi basicamente uma estupidez, sentar-se em uma emboscada com uma xícara de café. Em primeiro lugar, como ele foi envenenado? Aquele cara, disse Scott. A propósito, o nome dele é Antônio. Ele realmente achava que era um vagabundo. Mas ele também sabia que havia policiais por toda a cidade? Ele deu dinheiro para o balconista da loja e o pressionou com seus métodos. Ele nos passou algumas coisas, então nós passamos. Sabe, Antônio ia terminar o trabalho. Ele achava que Mário era muito mole. Ele achava que tinha que testar os novatos com mais força. Mas agora, Scott suspirou. Isso é coisa do passado. No dia seguinte, Sam recebeu um telefonema de Raquel. A garota havia passado horas e horas com o tigre, cuidando de sua saúde, e parecia que o animal estava melhorando. De repente, Sam recebeu uma oferta inesperada. Ele foi contatado por um homem que se apresentou como Eric Krause e que acabou se revelando autor de livros documentários, muitos dos quais foram considerados best-sellers. Eric voou para a cidade especificamente para conhecer Sam. Eles se encontraram em um pequeno café. Mas eu não entendo, disse o garoto, por que você quer escrever um livro sobre mim? Não estou sugerindo que façamos isso juntos, respondeu Eric. Você já provou que é um jornalista. Sugiro que passe para um formato mais interessante. Naturalmente, você também obterá uma boa porcentagem das vendas. E, além disso, você não sabe que já fez um nome para si mesmo? Com essas palavras, Eric colocou a última edição do jornal da cidade onde Sam morava na mesa em frente a Sam. O garoto franziu a testa e pegou o jornal para ele. O artigo na primeira página dizia que, após uma longa espera, um jovem policial havia encontrado sozinho um criminoso que aterrorizava toda a cidade e também, com a ajuda de um tigre, havia impedido a fuga de um dos líderes do submundo do crime nos Estados do Sul. Sam mal podia acreditar em seus olhos. Mas aquilo era real. Tenho que pensar em tudo isso, disse a si mesmo. Sam não tinha certeza de que escrever um livro era uma boa ideia, mas não queria desistir dele muito rapidamente. Mas, por enquanto, ele tinha coisas muito mais importantes para fazer. Raja estava se sentindo muito melhor. Raquel havia lhe dado a notícia quando ele chegou ao rancho. Isso é bom, Sam sorriu. Com certeza vou passar por lá para vê-lo. Mas também passarei para ver você. É mesmo? Raquel colocou as mãos nos bolsos da calça jeans e olhou para baixo. Por quê? Por quê? Quero convidá-la para um encontro. A garota ficou paralisada. Em seguida, olhou para Sam. Por um momento, ela pensou que ia dar um tapa nele por parecer tão sério. Mas ela aceitou. Eles combinaram que ele a pegaria às 8 da noite e jantariam em um pequeno restaurante italiano. Mas antes de Sam sair, Dean se aproximou dele. E ele parecia tenso. Lembra-se do que eu lhe disse sobre não deixar você machucar sua irmã? Sam assentiu com a cabeça. É por isso que estou perguntando, e espero uma resposta honesta, disse Dean. Quais são seus planos para Raquel? Os mais sérios, respondeu Sam. Eu a amo.